E o novo Plano Safra vai precisar de um aporte de aproximadamente 400 bilhões de reais para custeio e investimentos. Essa é a avaliação dos especialistas, parlamentares e representantes das entidades que participaram do debate na Câmara. O valor é de 17% maior que o previsto para a safra 22-23 e que termina oficialmente em 30 de junho. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o diretor-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio, o Ademiro Vian. Boa tarde, Ademiro. Obrigada aqui por nos atender nessa sexta-feira. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Eu queria começar te perguntando, Ademiro, se você concorda com esse montante de 400 milhões. Você acha que vai ser suficiente para suprir as necessidades dos produtores rurais? Eu concordo. Nós fizemos umas contas aí de 410 bilhões, né? Então, está perfeitamente, essas contas que o Wilson acabou de colocar estão calibradas, estão justas. Mas eu colocaria um outro ponto aqui. O Wilson colocou das dificuldades de montar um plano safra, mas eu quero dizer que a dificuldade ela vai ser muito maior agora com a divisão dos 3 ministérios, né? Com a desidratação do Ministério da Agricultura, tá? Eu vejo que os recursos vão ser o que tem, né? Os recursos que teremos vai ser direcionado basicamente para pequeno produtor, para agricultura familiar. E essa falta de orçamento para a agricultura empresarial é que está deixando assim um vácuo, está deixando o pessoal batendo cabeça, né? Então eu coloco ali, além do orçamento, uma questão de política. Entendi. E essa questão política que vai ser o grande diferencial desse plano safra, sabe? Eu participei de muitos planos safras, mas nesse aqui está sendo totalmente diferente, porque nós temos aí uma questão política no meio, e a questão política é a seguinte: nós tínhamos o Ministério da Agricultura que ele capitaneava os planos safras, né? Sozinho, e hoje nós temos 3 ministérios disputando a mesma fonte de recursos, o mesmo orçamento. Tem o Ministério do MAPA, né? Tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Pesca. Da Agricultura. E não tenha dúvida que o Ministério, que o orçamento não vai crescer suficiente para atender as 3 pastas, tá? E aí tem um problema político a ser resolvido. E o presidente Lula, na campanha, ele falou muito na agricultura familiar, tá certo? Então, ele vai direcionar, com certeza, todos os recursos para a agricultura familiar. Vai ser muito pouco para a agricultura empresarial. E a agricultura empresarial eu vejo que vai sangrar mesmo, tá? Não tenha dúvida disso. Vão olhar ali com uma lupa na questão de investimentos. E que vai prevalecer a política do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai prevalecer a política do Pronafiano. No Pronafiano, eles devem elevar o limite de enquadramento da renda, para pegar mais gente na base, e não deve mexer nos limites de crédito do Pronamp, do médio produtor, e nem do grande. Do grande, se tiver algum ajustezinho muito pequeno. Certo. Né? Então, esse plano safra, como disse o Wilson, ele é extremamente difícil de ser montado por questões políticas, não é nem por questões orçamentárias, a meu ver. Com essa desidratação, né, do Ministério da Agricultura, né, que foi dividido em 3, como você mesmo disse, você acha também que a modalidade do crédito rural que o Brasil tem hoje deveria ser atualizada de alguma forma, já que a gente está enfrentando também um novo cenário da distribuição desse crédito? Sem dúvida, sem dúvida. Que ela deve ser atualizada, trazer para os dias presentes. Nós temos aí, foram criados diversos instrumentos de crédito, foram criados LCA, CDCA, CRA, enfim, CPR, essa quantidade imensa de títulos de crédito, mas no fundo, quem está se beneficiando com essa grande maioria desses títulos são o sistema financeiro, né? Porque para a agricultura mesmo, você veja que está indo, publicam. O LCA está direcionando tantos bilhões de recursos para a agricultura. Mas a que taxa? A taxa de mercado, né?
Então, nós precisamos atualizar, sim. O Wilson levantou algumas questões ali que precisam ser colocadas na mesa para discutir. Questão de pagamento ao produtor, como fazer vamos dizer, essa complementação de seguro, né, diretamente ao produtor. Veja só, por que eu digo que precisa ser revista? Porque hoje tudo está calçado, tudo está alicerçado em cima de crédito bancário. E o produtor que não quer crédito, que não tem crédito, que não tem acesso ao crédito? O sistema financeiro hoje atinge o quê? 18% da agricultura brasileira. Então, e o restante? Fica tudo sem acesso a crédito? Então, isso aqui, quando iniciei no Crédito Rural, em 74, tinha uma quantidade de bancos muito grande, mas hoje não tem mais, né? Hoje, a agricultura se espalhou pelo país inteiro. Então, hoje, a distribuição do crédito, ela é um ponto que precisa ser revista, porque ficar só em cima do crédito, em cima do sistema financeiro, quem tem conta em banco tem crédito, e olha, quem tem conta em banco tem crédito mais ou menos, porque tem conta no banco, mas o banco não opera, ou o banco não opera naquela modalidade, ou o banco não quer disponibilizar, o banco concentra em algumas regiões que ele quer concentrar. Então, esse o alicerce que foi construído lá em 1965, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural, precisa urgentemente ser revisto, trazer ao presente, né? Sim, não funciona mais agora. Então, precisa ser revisto sobre vários aspectos, seja no seguro, seja na distribuição dos recursos, porque agora vão fazer o seguinte, vão colocar, já no próximo Plano Safra, né? Certo. Vão colocar os recursos, basicamente, no pequeno produtor, e vão direcionar para investimentos, vão pegar mais investimentos, tá certo? E vão medir o que o banco fez a cada 3 meses para poder ir realocando. Ok. Mas sempre em cima de crédito, né? Ok. Ademir, obrigada aqui pela sua participação, pela sua análise aqui, e te desejo um ótimo fim de semana. Até uma próxima, vamos voltar a falar disso aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um abraço a todos. Abraço.